Por decisão de um juiz de primeira instância do Rio de Janeiro, o jornal GGN teve que retirar do ar reportagens sobre o banco BTG Pactual, que tem entre seus fundadores o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Na decisão, o magistrado estabelece multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Para especialista e entidades de comunicação, isso fere a liberdade de imprensa. Veja na reportagem de João Miyagi. Os jornalistas Luiz Nassif e Patrícia Farman publicaram uma série de reportagens informando o envolvimento do banco BTG Pactual em casos suspeitos. Um deles refere-se a uma licitação da Prefeitura paulistana para conceder o estacionamento rotativo de rua, mas que estaria supostamente dirigida para a vitória do banco em sociedade com uma empresa de estacionamentos. Foi uma licitação claramente direcionada para o Banco BTG, para a Estapar, que é uma empresa que é controlada pelos sócios majoritários do Banco BTG. Outras matérias do GGN informavam a venda do chamado crédito podre do Banco do Brasil para o BTG. Os créditos podres são dívidas que pessoas e empresas não pagaram. Segundo o jornalista, essas dívidas chegam a quase 3 bilhões de reais, mas foram vendidas por apenas 371 milhões de reais. E qual a vantagem de comprar o direito de cobrar e eventualmente receber o valor de uma dívida que pode nunca ser paga? O que ele fez? Pegou uma carteira de 3 bilhões de reais, entregou para o Pactual, para o BTG Pactual, por 10% do valor. Ou seja, se o Pactual conseguir cobrar 20% do valor da carteira, vai ter um lucro de 100%. E qual que é a razão? O Banco do Brasil podia ter feito isso, podia ter entregue para a sua securitizadora, podia ter feito uma licitação, um leilão na praça, para outros se candidatarem. O Banco do Brasil tem muito mais condições de cobrar do que o BTG, porque o Banco do Brasil está espalhado no Brasil inteiro. O BTG é um banco de investimento localizado apenas nos grandes centros, né? Então, isso aí. E daí, o presidente do Banco do Brasil, que fez essa operação, pediu demissão em seguida, é um sujeito que já começo dos anos 2000, foi acusado de fazer negócios com o BTG no tempo que o Paulo Guedes estava lá. A publicação dessas informações incomodou o BTG, que pediu na Justiça a retirada de 11 reportagens do site. De acordo com a Associação Brasileira de Imprensa, a medida é uma censura à liberdade de imprensa. A decisão do juiz vai além. Ele, além de exercer a censura sobre o que já está publicado, ele faz uma censura prévia ao proibir também que o Luiz Nassif, o repórter, que é o titular do blog, que ele trate desse assunto em matérias futuras que o juiz nem viu, que não existem ainda. Quer dizer, então é um caso duplo de censura, é um atropelo duplo à Constituição brasileira. Na avaliação de Laurindo Leal Filho, professor de jornalismo da Universidade de São Paulo, essa censura é inconstitucional e mais uma escalada do autoritarismo no Brasil. Ele denuncia o ativismo judiciário que está avançando em todos os setores. Foram passos que são acompanhados por situações semelhantes em vários países da América Latina. Um país como o nosso, que sofreu o lawfare, que a gente pode traduzir como um ativismo judicial, usando instrumentos jurídicos para fazer ações políticas, como foi o caso tanto do golpe contra a Dilma, mas principalmente das ações da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, estão agora também sendo aplicados contra a imprensa. O jornalista Luiz Nassif e a ABI entrarão com recurso no Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão de um juiz de primeira instância que afronta a própria Constituição. O grande problema não é nem esse tipo de truculência do Pactual, mas é a tentativa de sufocamento aí dos dissidentes, digamos assim, por conta dessa saraivada de ações judiciais aí conduzidas, né? A imprensa livre é um dos pilares da democracia. Ao censurar reportagens que já foram publicadas ou que nem foram publicadas, o BTG e a própria Justiça ferem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito do brasileiro à informação, afirmam os jornalistas.
Isso é um absurdo. E está acontecendo muito esse tipo de coisa. De forma que defender a liberdade de expressão é defender a democracia. E defender a democracia é defender o país. Um ato como esse, desse juiz de primeira instância do Rio de Janeiro, ele viola a Constituição e faz com que nós estejamos, neste momento, retornando, ainda que por outras vias, a momentos bastante escuros da liberdade de expressão no Brasil, que foram aqueles da ditadura. Essa ação do juiz do Rio nada mais é do que a substituição da censura policial pela censura judicial. Mas os efeitos de ambas são idênticas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.